Graça e paz, pastor Elimar, pastor da Igreja Batista Encomendador Venâncio. Eu quero deixar para você uma mensagem no livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4, ok? Assim diz a palavra do Senhor. A mensagem que o profeta Abacuque recebeu. Até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há contendas, e o litígio é comum. Por causa disso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo de modo que a justiça é pervertida. Eu gostaria de trabalhar um tema com você nesses versos. Não desista de confiar. Não desista de confiar. E podemos trabalhar um pensamento nesses 4 versos, resumindo numa frase: mesmo em meio a circunstâncias adversas, não desista de confiar em Deus, pois o melhor ainda está por vir. O livro de Abacuque leva seu nome. Ele pertencia ao povo de Judá, isso 600 anos antes de Cristo. O início do livro, nós podemos perceber, nos mostra que ele está em crise frente ao pecado do povo de Judá. O verso 1, capítulo 1, nos diz que o profeta recebeu uma mensagem. E após ele ter recebido essa mensagem, ele passa a ver o peso e o pecado do seu povo, passa a conviver com o pecado alheio. O texto diz que ele está cansado de anunciar, ele está cansado de denunciar o perigo. Mas interessante, parece que ninguém o escuta, e até Deus parece não ouvir. Versículo 2. Então, podemos perceber aqui já de cara, meus amados, quanta semelhança com os nossos dias em termos da liderança, dos pastores exercendo seu ministério. Abacuque está sofrendo por causa do pecado alheio. Os pastores, os líderes, também têm sofrido por causa do pecado alheio. Que pecado é esse? A maldade, a violência, a opressão, a injustiça pervertida, o ímpio prevalecendo sobre os justos, contendas, justiça frouxa, litígio se tornando comum. Interessante que a crise do profeta é de mais de 2.620 anos atrás. Entretanto, parece que está acontecendo hoje. Circunstâncias adversas afligiram o profeta, circunstâncias adversas nos afligem hoje. Isso é evidente. Contudo, tudo que Abacuque enfrenta, relatado no início do seu livro, mais tarde vai se transformar em uma das poesias mais recitadas e cantadas por todas as gerações, quando ele diz: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzem mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e os currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Capítulo 3, versículo 17, versículo 18. O início e final do livro, nós podemos perceber, é um contraste. No início, o profeta, ao enfrentar as circunstâncias, não entende a forma como Deus age e parece então que ele entra numa crise. No final do livro, o profeta já aceita a forma de Deus agir e ele demonstra ter paz, ele demonstra ter esperança. Por isso, mesmo em meio às circunstâncias adversas, não desista de confiar em Deus, pois o melhor ainda
está por vir. Precisamos estar atentos. Circunstâncias adversas sempre surgirão. Entretanto, não podemos deixar que elas nos privem do melhor de Deus. Então, desses versos iniciais, podemos tirar algumas lições para nós em momentos de circunstâncias adversas. Em primeiro lugar, não podemos deixar que circunstâncias adversas afetem a nossa esperança em Deus. Versículo 2. O profeta está indagando ao Senhor: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. O profeta questiona Deus. Até quando? Meus amados, questionar Deus não se caracteriza pecado, até que não ofenda a sua pessoa. Jó questionou Deus. Abacuque questiona Deus. Jonas questionou Deus. Questionamentos fazem parte de um diálogo, onde uma pessoa pergunta e a outra responde. Porém, ressaltamos que as queixas do profeta aqui são em meio a circunstâncias adversas. Os ânimos, ou o ânimo do profeta está exaltado. E é aí que corremos o risco de perder o foco e não ver Deus agindo mesmo em meio às adversidades. Por vezes, podemos até questionar Deus, mas não podemos perder a esperança. Não podemos perder a esperança do que Deus pode fazer, porque Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 3, versículo 20. Já Jeremias 17, 7, ele vai dizer o seguinte: bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. Circunstâncias adversas, nem sempre elas são maléficas, elas podem contribuir para o nosso bem. Romanos 8, 28 vai dizer o seguinte: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós estamos vivendo uma situação ou uma circunstância adversa com essa pandemia do coronavírus. E eu consigo enxergar que essa circunstância adversa que nós estamos enfrentando, ela poderá resultar em bênção para as nossas vidas, principalmente para o povo de Deus, em reconhecer a sua fragilidade e se aproximar mais do Senhor. Então, diante dos desafios que estão diante dos seus olhos, mesmo em meio às circunstâncias adversas, meu querido, não desista de confiar. Não perca jamais a sua esperança em Deus. João 14, versículo 1, Jesus vai dizer: não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Nos momentos desafiadores, Jesus também se coloca à nossa disposição. Sem Ele, não tem como nós nos aproximarmos de Deus. Por quê? 1 João capítulo 5, versículo 20, vai dizer o seguinte: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É por meio de Cristo que nós nos aproximamos de Deus. É por meio de Cristo que nós temos esse livre acesso a Deus. Então, mesmo em meio às circunstâncias adversas, não perca a sua esperança em Deus. Em segundo lugar, não podemos deixar que circunstâncias adversas afetem a nossa confiança em Deus. Versículo 3. O profeta, ele vai mais uma vez questionar Deus: por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim,
havendo também quem suscite contenda e litígio. Neste verso se acentua a crise do profeta diante da desgraça generalizada. Ele só consegue enxergar o problema, ele só consegue enxergar o pecado do povo, ele só consegue enxergar a desgraça. Ele olha para a situação e questiona de modo que não deve ter mais jeito. Ele percebe o que? Ninguém está me ouvindo. Deus, estou falando, mas parece que o Senhor também não está agindo. Então ele questiona de modo que talvez a situação não tenha como ser contornada. Ele chega até a duvidar de Deus. Por que me fazes ver isso? Deus mostrou ao profeta toda essa situação porque ele ia intervir. Isso nós podemos ver em outras mensagens ainda dentro do livro de Abacuque. Às vezes, em meio a circunstâncias adversas, somos levados a duvidar de Deus e crer mais nos homens. Olha, às vezes, em meio a circunstâncias adversas, somos levados a duvidar de Deus e crer mais nos homens. Nós temos exemplos, ainda alimentamos e insistimos que a solução para a injustiça e opressão da nossa nação está na mão dos homens. As pessoas ainda alimentam essa falsa esperança. Alimentamos que as soluções de nossos problemas emocionais estão mais em terapias do que no mover sobrenatural de Deus e na suficiência da sua palavra. Prova disso é crescente as doenças emocionais que são oriundas da falta de Cristo e conhecimento da sua palavra. As pessoas precisam de Cristo Jesus. As pessoas precisam conhecer mais Deus através da sua palavra. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Ela pode trazer cura. Precisamos entender, e você precisa entender, que mesmo em meio às circunstâncias adversas, nós não podemos deixar de confiar em Deus. Precisamos buscar na sua palavra, precisamos buscar na oração, nos humilhando, nos quebrantando diante do Senhor, pois o melhor de Deus ainda está por vir. Poderemos entoar e cantar versos do melhor de Deus que ainda está por vir. Isso se não permitirmos que as circunstâncias adversas nos impeça de confiarmos no Senhor. Em terceiro lugar, não podemos deixar que circunstâncias adversas afetem a nossa perseverança em Deus. Versículo 4. Por esta causa, o profeta continua na sua crise. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Percebe o profeta Abacuque, de início aqui no seu livro, ele só acentua o problema. Ele sofre com a desgraça alheia. Ele não consegue, a princípio, ver um agir de Deus. Não podemos ser indiferentes aos problemas que estão à nossa volta. Não podemos ser indiferentes aos problemas que estão à nossa volta. É impossível ignorá-los. Parecem intransponíveis, indissolúveis. Contudo, meu querido, não podemos deixar que afetem a nossa fé. Há mais de 2.620 anos, Abacuque já presenciava pecados de injustiça, lei frouxa, opressão dos maus sobre os corretos e muito mais semelhante aos pecados que nós também presenciamos nos nossos dias. Em meio ao mal e à injustiça, nós precisamos perseverar e também estimular outros a perseverarem, mesmo
que as circunstâncias elas sejam adversas. Mesmo em meio às circunstâncias adversas, não podemos desistir de confiar em Deus. Precisamos entender que Deus é soberano. Precisamos entender que Deus está no controle de toda a situação. Como não é de se admirar, estamos na atual conjuntura enfrentando também várias situações adversas que se assemelham aos dias de Abacuque. Já falei várias vezes aqui, repito, leis que se afrouxam, a injustiça que nunca se manifesta, o ímpio que cerca o justo, a justiça que se manifesta distorcida. Vivemos também uma indiferença com o sagrado e uma pandemia viral que, quem sabe, não veio como freio, mostrando que Deus ainda está no controle e que somos criaturas frágeis. Frágeis. Essa pandemia nada mais é uma consequência do pecado do homem, pecado da autossuficiência, da falta de amor ao próximo e temor a Deus. Infelizmente, todos sofrem, até os homens de Deus, as mulheres de Deus, as pessoas de Deus, todos sofrem, justos e injustos. Contudo, Deus dá graça ao seu povo. Então, quero dizer para você hoje, não desista. Espere e você verá o que Deus vai fazer. Você ainda vai ter a oportunidade de cantar ao Senhor, de entoar um cântico de exaltação ao Senhor, por tudo que Ele ainda há de fazer em sua vida e através da sua vida, mesmo você enfrentando essas circunstâncias adversas. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, mas eu tenho a certeza que nós vamos passar por essa pandemia e por muitos problemas que nós temos enfrentado na nossa nação. Entramos de um jeito, mas nós vamos, quando chegar lá na frente, nós vamos sair melhor do que nós entramos, em meio a esse caos, a essa pandemia e de tudo que já estávamos vivendo em relação às leis, à justiça, à indiferença com o sagrado e muito mais. Quero te dizer uma coisa para você, meu querido. Não é hora de desistir. É hora de esperar e confiar como Abacuque. Podemos passar por várias privações, mas da presença de Deus não. Ele ainda continua sendo a razão da nossa fé. Mesmo em meio às circunstâncias adversas, não desista de confiar em Deus, pois o melhor ainda está por vir. Não desista de confiar. Eu quero orar com você agora. Deus, eu quero colocar diante do Senhor todas essas pessoas que estão me ouvindo. Essas pessoas, ó Deus, que, apesar de confiar no Senhor, estão sofrendo. E por vezes, às vezes questionam. E por vezes, às vezes, ó Pai, se sentem cansadas. Renovem suas forças, ó Deus. Restaura o ânimo. Levante os teus servos, ó Pai. Que o Espírito Santo do Senhor possa fazer com que cada um permaneça firme, esperando. Ainda, Pai querido, que não haja alimento nos campos, que falte lá no meio do rebanho o gado. Ainda, Pai querido, que passemos por muitas privações. Que o teu Santo Espírito esteja colocando no coração de cada um. Lá na frente, o Senhor vai nos dar motivo de entoarmos um cântico de louvor ao teu santo nome. Fortaleça os teus servos em meio às circunstâncias adversas que nós temos enfrentado até aqui e agora com este resultado desta pandemia. Fortalece estas vidas. Quero colocar diante de ti aqueles cuja fé ainda não depositaram no Senhor, mas que neste momento se sentem tocados por esta palavra e querem conhecer mais o Senhor. Eles estão abrindo o coração para o Senhor.
Eu peço que o Senhor os abrace. Eu peço que o Senhor se revele a eles e que eles tenham uma experiência com o Senhor, que é soberano, que controla todas as coisas e é dono da vida. Pois assim eu oro, Pai. Faço esta oração, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus na cruz do Calvário, é que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa te fortalecer. Não desista, confie.